Ele não foi o único a fazer milagres. Sim. Teve mais profetas que fizeram milagres, tal e qual Jesus Cristo. Inclusive ressurreição. Por que que ele se considerou Deus? Sim, a religião é fácil de ser manipulada. É muito fácil. Como foi no passado, de alguma forma ela foi no passado, quando ela foi invadida pelo poder humano. Depois de 300 anos de perseguição aos cristãos, ele se converte ao cristianismo e torna o cristianismo religião de Estado. Nesse momento nasce a Igreja Católica. Ele reuniu e disse o seguinte: a igreja está com mofo por dentro, está mofada, precisamos abrir as janelas e as portas para entrar ar novo. O agnosticismo teve grande influência no início do cristianismo. Ah, é? Muitos agnósticos ajudaram o cristianismo com perguntas. Olá, amigos e amigas. Em oferecimento a Fujikura Genética de Codornas, a Quilbra Equipamentos e agora a Frata Embalagens, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast, além de nós trazermos assuntos sobre avicultura, nós também trazemos diversos outros assuntos sobre entretenimento. E hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa muito querida aqui da nossa região, o senhor padre, o senhor Sérgio Belmonte. Padre, muito obrigado por ter aceitado ter vindo aqui no nosso podcast. É uma honra imensa receber o senhor aqui no nosso podcast e assim, o seu aceite vir aqui bater um papo conosco sobre falar sobre religião, espiritualidade, Cristo e tudo mais. Muito obrigado. Olha, a alegria minha, eu agradeço também esse convite e estar aqui no podcast Pod Aves. É bom também porque eu sou vizinho. Sou logo após aqui está a Igreja de São Jorge, tão conhecida na cidade de Porto Alegre pela devoção a São Jorge e pela segunda maior festa religiosa da cidade de Porto Alegre, que atrai mais de 100 mil pessoas em abril. E vizinho assim, eu posso estar aqui mais vezes. Se é a primeira, mas mais vezes se quiser. Primeiras de muitas, né? E falando um pouco mais sobre os nossos apoiadores aqui do podcast, nós vamos falar aqui sobre nossos 3 apoiadores aqui. Vamos começar com a Fujikura Genética de Codorna, que a Letícia vai nos ajudar a falar um pouquinho sobre a Fujikura. Oi, Adriano. Oi, padre. Seja bem-vindo. No podcast Pod Aves, estamos sempre em busca no que há de melhor para a avicultura. E a Fujikura é o exemplo perfeito. Quando o assunto é genética de codornas, a Fujikura se destaca como líder em inovação e qualidade. Com um melhoramento constante em genética, a Fujikura garante resultados superiores e uma produção de alta performance. Escolher a Fujikura é investir em qualidade, excelência e futuro para sua granja. Fujikura, a revolução genética que transforma a sua avicultura. Então, o pessoal da avicultura que queira uma genética de qualidade, pessoal, tem que ser a Fujikura, né? Fujikura de Codornas, certo? E também nós temos a Quilbra, uma excelente empresa de equipamentos. Letícia, o que a gente pode falar sobre a Quilbra? No podcast Pod Aves, a excelência é prioridade e a Quilbra é sinônimo disso. Se você quer transformar sua granja em um verdadeiro exemplo de sucesso, precisa contar com o que há de melhor. A Quilbra oferece soluções incomparáveis em tecnologia, manejo, alimentação e climatização, garantindo máxima eficiência e resultados que superam expectativas. Com a Quilbra, você não só eleva sua produção, como também lidera o mercado avícola com inovação e segurança. Quilbra, a escolha certa para quem exige o melhor na avicultura. Nosso agradecimento à Quilbra, um parceiraço nosso aí que está acreditando no nosso projeto. Dizer que nós estamos juntos aí. Se você, avicultor, quiser, caso queira, um equipamento de qualidade, tem que ser a Quilbra, tá? E também você, avicultor, que produz, né, ovos, nós temos a Frata Embalagem, uma das melhores empresas de embalagens aqui da região sul do Brasil. O que a gente pode falar da Frata, Letícia? No podcast Pod Aves, a qualidade é inegociável e a Frata Embalagens é a escolha certa. Se você busca soluções para embalagens de ovos, nossas bandejas plásticas PET são a resposta. Com resistência e altíssima qualidade, são feitas com 100% de material reciclado, garantindo proteção e sustentabilidade para seus produtos. Com a Frato, você não só protege, mas se destaca no mercado avícola, alinhando eficiência e responsabilidade. Frato Embalagens. Excelência e cuidado com o planeta. Então, a Frata Embalagem, você que queira um produto de qualidade para
fazer aí a sua entrega de ovos, pessoal, a Frata Embalagem vai conseguir atender vocês assim, ó, super bem, um material de qualidade e 100% reciclado. Bom, entregando aqui os nossos apoiadores, padre, muito obrigado novamente por ter vindo aqui no podcast. Eu vou dizer que é o seguinte, é um bate-papo. Primeiro, assim, eu sempre gosto de conhecer as pessoas. Nós gostaríamos de conhecer o senhor, né? Que o senhor se apresentasse para nós. Mas antes disso, eu gostaria de lhe entregar um presente aqui, o nosso brinde do podcast, né? Aqui. Esse aqui é um ovinho de codorna da Genética Fujikura, nosso patrocinador aqui do podcast, e do nosso parceiro também, a Vitzel Conserva aqui, lá do Valdeci. E aqui um brindezinho feito de coração pelos ateliês Leite Felizardo. Gostaria que o senhor abrisse o nosso presente, me dá a sua opinião referente ao... Obrigado. Olha, acertaram com o ovo de codorna, gosto muito. Agora, nós gaúchos, assim, como a gente consome o ovinho de codorna, né? Esse copo aqui, eu já tô tomando um café nele, do outro, da casa, mas esse aqui eu vou usar muito também. Que legal, que legal. Vou botar aqui. E assim... Olha aí que lindo. Não dá para esquecer mais de ter vindo aqui depois. Bom, muito obrigado por ter vindo aqui. Já canso de agradecer. Mas assim, quem é o padre Sérgio Belmonte? Sim, então eu sou padre da Arquidiocese de Porto Alegre, que é a Igreja Católica aqui da nossa capital. Sou pároco da paróquia São Jorge, aqui do bairro Partenon, aqui na Zona Leste de Porto Alegre. Mas eu já sou padre há 31 anos. 31 anos. Eu fui ordenado padre com 24 anos. Hoje tenho 57. E passei por muitos lugares, Santa Maria, Cachoeirinha, e aqui em Porto Alegre várias comunidades. A gente vai para locais onde precisa da gente, necessitam conforme a realidade daquele local. Então a gente vai passando sempre a pedido do nosso superior, que é sempre o bispo. Ele é que faz essas transferências, nomeações, e por onde eu passei. Mas eu fui um adolescente, um jovem, como todos os outros, que gostava de muita festa, que vivia a sua vida, que entrou na universidade, entrei em Santa Maria Universidade para fazer a faculdade que eu desejava, mas em determinado momento da minha vida eu dei um outro rumo e eu acabei entrando por esse caminho onde eu me sinto muito feliz e digo que se eu tivesse que nascer de novo, nasceria de novo fazendo isso que eu faço. Quando você identificou que a sua vida estava trilhada, estava destinada digamos, a ser padre? Sim. Eu nasci numa família bastante religiosa, de prática religiosa, católica, mas como todos nós e todas as famílias, em determinado momento, adolescência, juventude, a gente se afasta. Meus irmãos também se afastaram e só meus pais continuaram sempre a sua prática. Mas eu também nunca me esqueci dos ensinamentos dele, da vida, da comunidade, de tudo aquilo que nos ensinaram e a gente viveu quando íamos à igreja. Então, chegou aquele tempo da juventude, fazer, aquela época se chama cursinho, pré-vestibular. Então, aí, essa época aí eu me afastei muito, muito mesmo. Mas chegou um momento em que, e como eu disse assim, eu aproveitei muito. Se afastou do quê? Da prática religiosa. Ah, entendi. Da igreja e da prática religiosa. Vivi aquilo que todo jovem praticamente vive, mas chegou um momento em que aquilo esgotou. Comecei a me questionar se aquilo que eu estava fazendo, vivendo, que eu estava festejando, que eu estava, enfim, aquilo bastava para mim, mesmo a faculdade que eu estava fazendo, que era agronomia. Então, uma hora eu senti que eu não estava feliz. O senhor hoje é agrônomo? Chegou a se formar? Não, eu deixei a faculdade para depois, quando eu decidi. E em determinado momento eu conheci um amigo que, vendo que eu estava aquela crise de jovens, aqueles típicos que a gente tem,
é que eu questionava o sentido da vida. Eu me questionei a respeito do sentido da vida. E então esse meu amigo me convidou para ir participar de um grupo de jovens, grupo de rapazes e moças que se reuniam quinzenalmente e era um grupo da Igreja Católica, um grupo de jovens da Igreja Católica. E ali naquele grupo eu comecei a ter novas orientações, valores que foram me indicando qual era o caminho. E aí eu procurei pessoas mais maduras que foram me ajudando. E chegou um momento que eu estava namorando já bastante tempo e em que eu precisava tomar uma decisão. E esses que me orientaram me disseram, olha, acho que o teu caminho, pelo que tu está mostrando aqui, o teu caminho é um compromisso mais intenso e extenso na prática religiosa. Não sabia o que seria. Até o dia em que eu sabendo e conhecendo, eu decidi que eu iria entrar para um seminário, que é a escola de formação de padres. Que eu iria entrar e ia tentar ver se era ali meu caminho. E assim foi. Aquele meu amigo que me conduziu pro grupo de jovens foi aquele que Deus colocou no meu caminho também para mostrar qual era a minha missão. A sua missão. Assim, eu sou religioso, mas hoje aqui eu vou me colocar como agnóstico, tá? Pra gente poder ter um papo mais fluido, porque duas pessoas conversando que se concordam talvez não seja muito produtivo, então eu vou me colocar como agnóstico, vou fazer algumas perguntas aqui, a gente vai bater um papo. E já falando nessa questão de agnóstico, qual é a diferença entre o crente, o agnóstico e o ateu? O senhor sabe explicar? O ateu nega Deus. Não acredita de jeito nenhum. Ele nega a existência de Deus, mas diz, como diz assim, né? Como disse aquele ateu, eu sou ateu graças a Deus. Então fica uma coisa estranha, né? Ele nega Deus, mas diz graças a Deus. O crente é aquele que professa uma fé, sim, professa, que crê e professa claramente naquela sua crença. E o agnóstico, eu não tenho me aprofundado muito nesse tema. Até que você pode até me ajudar, se é isso mesmo, o agnóstico é alguém que busca clareza na ciência, na verdade, do fato. Isso, o agnóstico ele não acredita, mas também não desacredita. Tipo assim, não o convencer o que Deus existe. Ou ele pode até acreditar em Deus, mas não existe algo científico que comprove ou descomprove. Mas ele não é ateu. Não é ateu. Isso. O ateu, ele nega, ele tem certeza absoluta que Deus não existe. Agnóstico não, é aquele que, eu digo que fica em cima do muro, né? Sim. Nem para um lado, nem para o outro. Tipo, se provar ele vira crente. Se provar ele que também Deus não existe, ele vira um ateu. Então ele está em cima do muro. E eu até queria dizer assim, Adriano, o agnosticismo teve grande influência no início do cristianismo. Ah, é? Muitos agnósticos ajudaram o cristianismo com perguntas para que o cristianismo... Porque o cristianismo não foi o que ele é hoje. No início também houve incertezas. Aliás, o primeiro nome do movimento fundado por Cristo, que se chama cristianismo, e deram o nome de cristianismo. O primeiro nome do cristianismo era O Caminho. Eles só diziam, olha, essa gente pertence ao caminho. E porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas então deram o nome. Eles pertencem ao caminho. E ali muitos agnósticos que entraram para o movimento, mesmo não tendo definição clara, mas não eram ateus, eles ajudaram o cristianismo a, vamos dizer assim, fundamentar a sua doutrina. E por causa das dúvidas e por causa dos questionamentos agnósticos, aprofundaram a doutrina e solidificaram a doutrina. Então existiam muitas comunidades cristãs no início do cristianismo que eram comunidades agnósticas. Que legal. Ao mesmo tempo que eram comunidades, eram agnósticas.
Não conhecia, que legal, que legal. E assim, a questão eu sempre falo que não existe ateu no avião caindo, né? No momento que o avião tá caindo, existe um ateu lá dentro, ele vai rezar. Não existe ateu nesse momento. Ateu, né? graças a Deus. Mas assim, a sua hoje, a sua religião, a quem você serve é a Igreja Católica. Como é que funciona a questão da... Eu sempre quis me perguntar, eu sempre me pergunto, sempre quis perguntar para alguém da Igreja Católica, como é que funciona a questão da hierarquia na Igreja Católica? Como é que funciona a questão da hierarquia lá? Porque existem várias vamos falar, cargos lá dentro, né? Sim. Como é que funciona essa questão? A Igreja Católica, bom, primeiro lembrando assim, a Igreja Católica, ela não foi fundada, como ela é hoje, ela não foi fundada por Cristo. Uhum. Mas Cristo deixou claro que queria uma igreja. Quando ele chamou um dos apóstolos chamado Pedro e disse, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E no início cristiano, então o início, vamos dizer assim, as raízes da Igreja Católica se confunde com o início do cristianismo. E ela vai se organizando de uma forma assim, espontânea, através das comunidades que vão crescendo, e houve daí nesse caminho do cristianismo, dos primeiros cristãos que não se chamavam católicos, eram os membros do caminho depois cristãos. Eles foram se organizando em pequenas comunidades. Ali eles já tinham hierarquia, uma certa hierarquia. Desde o início, está lá no Novo Testamento, tem os anciãos, que seriam hoje os padres, tem os bispos já, que são os apóstolos, chamam de bispo, que bispo, a palavra bispo quer dizer aquele que inspeciona, que faz a inspeção dos outros, que olha por cima, entendeu? Diz aquele que olha, tem uma visão geral de cima. Já tinham nas primeiras comunidades. Lá no Novo Testamento se diz bem claro o que deve ser o presbítero, que é o padre, como deve ser o bispo. Tudo está escrito lá. Então já existia, mas não desta forma. A igreja o cristianismo vai crescendo. Os primeiros cristãos vão sendo perseguidos nos 3 primeiros séculos da era cristã pelo Império Romano. Muitos vão ser mortos, termos mártires aos montões. São Jorge é um dos mártires do início do cristianismo, por não negar a Jesus Cristo diante dos deuses romanos. Então temos muito, até que no ano 300 da era cristã, o imperador Constantino Romano, depois de 300 anos de perseguição aos cristãos, ele se converte ao cristianismo e torna o cristianismo religião de Estado. Nesse momento nasce a Igreja Católica. Por isso que a sede é em Roma. Nesse momento ele transforma tudo que era das religiões romanas, ele passa para a religião cristã. E a Igreja Católica se organiza hierarquicamente, vamos dizer assim, também adquirindo também as tintas de poder. Okay. Nesse momento. Então, por exemplo, todas as basílicas, templos pagãos da era dos cristãos, dos romanos, se tornam igrejas cristãs. Todos os bens passam. Então, nasce a instituição como tal. Até ali não havia a instituição. E o bispo de Roma, que o primeiro foi São Pedro. Mas São Pedro foi o primeiro, não dentro dessa 300 anos depois de São Pedro que houve essa conversão do imperador. Os bispos de Roma sempre foram sucessores de Pedro, mas nesse momento o bispo de Roma se torna também um bispo não só com poder espiritual, mas agora com poder temporal, dentro de uma hierarquia organizada segundo os costumes romanos. Entendi. Hierarquia de poder, hierarquia de mando, se organiza, a igreja assume também vestes, assume tradições
do Império Romano e vai criando essa igreja institucional que nós temos hoje, que é a nossa. Entendi. E hoje, hoje qual é a nomenclatura hoje de cada grau da igreja? Porque hoje existe o diácono, existe o... Vamos lá, eu sou do tempo que eu fui coroinha, né? Uhum. Então, vamos lá, o diácono, existe o padre, depois o bispo, o presbítero, cardeal. Eu não sei como é que funciona a questão da hierarquia lá dentro. Tá. A hierarquia, então, é assim, ó. Então, a igreja do ano 300 até o ano 1960, olha só, do ano 300 até 1960, a igreja se organizou como hierarquia piramidal, em que a grande maioria era o povão, os batizados. Ok. Depois vinham as pessoas que se consagravam, vamos dizer assim, a Jesus Cristo, mais especificamente, como por exemplo os freis, as freiras. Depois vinham os diáconos. Depois vinham os bispos e depois vinha o Papa. E o padre, onde é que está? Os diáconos, os presbíteros é o nome, padre. Ok. E aí, o último, o Papa, que é o chefe de tudo. Então, começava lá embaixo e ia para cima. Em 1960, apareceu um Papa chamado João XXIII, um italiano, que foi eleito Papa, ficou só 5 anos Papa. Ele fez uma revolução copernicana na igreja. Ele inverteu tudo. Ele organizou ele chamou para Roma todos os bispos do mundo inteiro. Eram mais de 5 mil bispos e observadores não cristãos e peritos e também outros leigos. Ele reuniu e disse o seguinte: a igreja está com mofo por dentro. Está mofada. Precisamos abrir as janelas e as portas para entrar ar novo. E ali nesse encontro chamado Concílio Vaticano II, a igreja houve essa revolução copernicana, inverteram a hierarquia. Hoje a gente fala que é o povo de Deus, e só abaixo do povo de Deus vem diáconos, padres e bispos. É isso hoje. Então foi invertido. Então a hierarquia só tem sentido se está a serviço desse povo. Antes, a hierarquia existia para glória e poder, para louvor e incensação. Desde 1960, com essa nova visão, a gente antes era visto a igreja como hierarquia. Hoje a gente vê a igreja como povo de Deus a caminho. E é nós que assumimos funções, eu como padre, o bispo como bispo, o papa como papa, o cardeal como cardeal, o diácono como diácono, e todos os outros pequenos ministérios, coroinha, que seja, todos só tem sentido eles estarem ali se estiverem a serviço da maioria, dessa maioria que é o povo de Deus. Senão, essa hierarquia não tem sentido. Deus, Jesus Cristo, não teria fundado uma igreja para ter hierarquia de poder, mas para ter hierarquia de serviço. Então, hierarquia de serviço significa essas pessoas, diáconos, padres e bispos, vou colocar 3 só, eles devem estar a serviço da grande maioria, senão perde sentido tudo. Entendi. Por isso que depois, muito tempo depois, ou até hoje, o Papa, ao assinar uma carta, ele escreve em latim. Ao iniciar uma carta, qualquer coisa, documento, ele escreve, por exemplo, Francisco, servus servorum Dei. Francisco, servo dos servos de Deus. Todo Papa assina que ele é servo dos servos de todo mundo de Deus. Entendi. Claro que essa hierarquia hoje não é mais, já foi, ela era uma hierarquia mais que militar, porque são 2 instituições das mais antigas que existem no mundo. Pode estudar a história, né? É o Exército e a Igreja Católica, 2000 anos, e o Exército, porque tem hierarquia.
Só que nós já fomos uma hierarquia muito mais, vamos dizer assim, dura que do exército. Hoje é uma hierarquia mais dialogal, é uma hierarquia mais de ouvir. Por exemplo, hoje nós temos um papa, que seria o que está na hierarquia, está no primeiro topo, E ele é um papa que ele quer ouvir. E eu até vi apareceu no Instagram, o papa estava na fila, tem um encontro lá, ele estava na fila da comida, para pegar comida. Como todo mundo, ele estava na fila ali com sua bandejinha, esperando a hora para ele pegar a comida também. Antigamente traziam tudo, entendeu? Entendi. Então mudou muita coisa. Nós, por exemplo, na igreja, assim, nós ouvimos as pessoas, não é? O padre mandou. Antigamente se dizia assim em latim: Roma locuta causa finita est. Roma falou, tá falado. Hoje não tem mais isso. Hoje, aliás, em tudo, praticamente o mundo mudou também, né? Tudo, as instituições mudaram. E a igreja também mudou. Muita gente não nota, mas ela mudou de tal forma que nós ouvimos as pessoas, elas são ouvidas, elas são respeitadas também, e a gente não faz nada sem antes fazer consultas. São consultas que são feitas. O senhor acredita que a Igreja Católica, pela história, perdeu muito poder de influência sobre os governos, ou ainda tem algum poder de influência sobre os governos? Porque antigamente a igreja tinha muito poder, tinha opinião e opinião forte. Sim. Hoje o senhor acredita que ela ainda tem esse poder, essa influência? Mas ela teve poder ainda mais no chamado tempo cristandade, que é o tempo desde a Idade Média que ela tinha poder, mas o poder vinha também do poder temporal. Do poder temporal, sim, poder econômico, de posses. Era um poder, vamos dizer assim, poder humano, relacionado às coisas. Ela praticamente perdeu tudo isso. Hoje o poder deve ser, ou devia ser, é o poder do exemplo, não mais da influência pelo poder, né, político, econômico, que seja do mundano, vamos dizer assim. Ela perdeu tudo isso, sim. Ela perdeu no dia em que Napoleão se autoproclamou imperador, vocês sabiam, né? Não, sim, por favor. Quem tirou o poder da igreja, vamos dizer assim, político, foi o Napoleão Bonaparte, quando ele disse: eu vou me autocoroar. Até Bonaparte só era legitimado um rei, imperador, se o Papa o coroasse. É verdade. Veja o poder que a igreja tinha. É verdade. Só que o Napoleão Bonaparte fez um grande favor à igreja. Porque com isso a igreja foi perder aquele poder que ela tinha, que era temporal. Favor hoje, né? Porque muita gente não gostou. Mas hoje a gente sabe, né? Sim. Como o Lutero fez um favor também. Hoje a gente sabe que o Lutero nos fez um grande favor. Que o Napoleão, ele disse, então, o meu poder é meu, não é a igreja que vai me dar poder. Eu me autocoroei. Ali, naquele dia, ele derrubou o poder que a igreja tinha temporal. E a partir dali começou o que existe. Muitos não gostam, criticam, porque muitos têm saudade daquele tempo. E perdeu nesse sentido, mas ela ganhou em muitos outros. Claro. Ela ganhou em serviço às pessoas e influência no coração das pessoas. Por exemplo, assim, se fosse alguém disse assim, se realmente a sociedade soubessem quantas pessoas comem com a nossa ajuda, não é com a ajuda do governo, é com a nossa ajuda, porque só a gente sabe o quanto as nossas comunidades entregam alimentos sem fazer propaganda nenhuma, sem ninguém saber. Muitos estariam na rua passando fome se não fosse nós, mas a gente não faz isso, porque a gente sabe que isso será conhecido no coração das pessoas, né? E me diz uma coisa, a questão a gente falou de Lutero, você acredita que a diversidade
das religiões, isso tem, de certa forma, um problema para a Igreja Católica? Se incomoda, de certo? Porque hoje em dia a gente chuta uma árvore, cai em milhões de religiões, ou pessoas que se dizem de religião, e isso deve, tipo, tirar um monte de fiéis da igreja, né? Tipo, porque... E ainda mais surgiu agora também os coach, Sim. né? Que se dizem praticamente quase religiosos. Qual a sua opinião referente a isso? Isso atrapalha a Igreja Católica para poder seguir com o seu trabalho de catequização, se eu posso dizer, se é uma coisa que eu posso dizer assim? Não, isso, em primeiro lugar, questiona a Igreja Católica de o que houve, o que há de errado. Por isso que faz ela também se autoanalisar. Uhum. Porque o que houve no passado, então, de errado? Porque nós sabemos que quem evangelizou esse país desde o início, quem anunciou a fé foi a Igreja Católica. Desde o início chegou aqui junto com os portugueses. O nome do Brasil chama Terra de Santa Cruz. E foi rezada a primeira missa. O que houve no passado? Mas não é só do passado, é todo um processo da sociedade, também civil como um todo. Mas questiona, em segundo lugar, essa questão das religiões... não das religiões, das igrejas, né? Igrejas, seitas e esses cultos aqui. Também faz com que a gente perceba que a religião faz a gente nos ajuda, mas a gente também tem que ajudar os outros a perceber que a religião é fácil de ser manipulada. Uhum. É muito fácil. Como foi no passado, de alguma forma ela foi no passado quando ela foi invadida pelo poder humano. A religião, e no caso da igreja. A igreja também manipulou e foi manipulada. Por exemplo, as famosas fogueiras aí da Inquisição. Uhum. Não foi a igreja que queimou. Foi o poder humano que usou da igreja. O Império, por exemplo, o Império Espanhol, foi ele quem mandou queimar as pessoas. A caça às bruxas? A caça às bruxas foi o poder humano, só que ele usou da igreja. Uhum. E a igreja também usou do poder. Agora há uma outra tipo de manipulação. De novo, a religião, a fé, Deus está sendo manipulado de outro modo, e isso tem que ser também tem que ser percebido. Eu particularmente, tá? E é a minha opinião, eu acho que o nome de Deus ou o nome de Cristo está sendo usado para o enriquecimento próprio. Uhum. Porque às vezes as pessoas pegam a outra do momento tão frágil da vida que acabam retirando praticamente tudo delas. Eu tenho caso aí que pessoas que venderam carro, venderam casas para darem para a igreja. Uhum. Não vou falar igreja, porque não foi a igreja católica, mas para a sua religião, vou falar assim, tá? Que é o termo certo. Venderam casa, carro para entregar a sua religião. Poxa, isso Sim. é certo, padre? Fazer uma coisa dessa? Essa não é a nossa prática. Não, a prática, isso não foi na igreja católica, sim, foi uma outra religião. Sim, eu digo, essa não é a nossa prática e portanto, para nós não tem explicação. Eles usam aquela parte da Bíblia que fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico se desfazer da sua riqueza. Alguma coisa assim. Sim, mas uso para os outros, porque eles mesmos, daí eles se tornam... É isso mesmo, entendeu? Qual é a hipocrisia? Uhum. Então eu acho assim, essa manipulação da religião hoje, e também política, uhum. Isso, na verdade, quando me perguntasse assim se isso prejudica a igreja como tal não, mas prejudica as pessoas. Quem está sendo prejudicado são as pessoas. São as pessoas, não só, eu já nem digo que são simples, porque hoje até altos empresários e gente que tem conhecimento também está sendo manipulado, vamos dizer assim. Uhum. Na verdade, quem está sendo prejudicado é o povo, e se é o povo inteiro, é uma nação. É uma nação inteira que está sendo prejudicada. Por isso que eu penso, como é que não há leis? Eu costumo dizer sempre aqui, quando
quando eu faço batizados, que eu pergunto, eu digo, vocês vieram aqui porque quiseram, né? Essa aqui é a Igreja Católica. E eu digo, vocês podiam ter optado por outra, porque tem mais igrejas hoje que Farmácia São João. Então, e a gente também tem medo de sair de casa e voltar e tem uma igreja na minha casa. A gente tem medo, né? Eu brinco assim, eu brinco. Mas sabia que antigamente, para ser considerado cidade, tinha que ter um banco, uma igreja e mais era um banco, uma igreja e uma prefeitura. Era obrigatório. E a delegacia não? Alguma coisa assim. Eu sei que assim. era um banco, delegacia e tinha que ter ali uma paróquia ali. Para ser considerado cidade. Chamava freguesia. Freguesia. Eu acho que tudo isso é uma mudança cultural, religiosa que está acontecendo, que nós vamos ter explicação mais tarde. Talvez até consequências mais tarde de tudo isso. O senhor acha que a gente vai pagar por esse monte de religiões que existem? Eu acho que como eu disse assim, vai resultar alguma coisa, não sei se positiva ou negativa, alguma coisa vai resultar que a gente entenderá por que tudo isso. Entendi. Mas também, por outro lado, se diz de nós que às vezes faltou, como alguns dizem assim, mas a Igreja Católica está perdendo muitos fiéis. Fiéis ou infiéis? A gente não sabe, porque também nós todo mundo era católico, todo mundo assinava que era, mas de fato quem era? Então, alguém já disse, mas a igreja está perdendo muito fiéis. E o outro respondeu, os fiéis ou os infiéis? Então, nós também não temos medo nenhum, eu não tenho pessoalmente, de que a gente se torne daquela maior igreja a menor igreja de todas. Mas se a gente for viver o essencial e for verdadeiro, e isso purificar nós, vamos dizer assim, a Igreja Católica, para a gente ser mais correto, melhor. Então, Deus sabe o que está fazendo, né? Entendi. E a questão essas de... Deixa eu perguntar uma outra dúvida, depois a gente vai entrar na questão Jesus Cristo, mas deixa eu fazer uma pergunta mais específica. A questão do celibato hoje da Igreja Católica. Porque a igreja argumenta dizendo que o padre não pode casar porque o compromisso dele é a igreja. Alguns boatos dizem que a igreja não deixa o padre casar porque senão ele vai formar família e se caso na perda do padre ela vai ter que se proteger a família do padre, isso vai dar um custo maior. Isso é verdade? Isso não é verdade? O que tem de verdade? Por que surgiu esse boato? Em primeiro lugar, assim, o celibato não é um dogma. Não é um dogma. Jesus escolheu o primeiro papa, era casado, tinha sogra, né? Pedro. Ele não colocou como condição para segui-lo ser celibatário. E, aliás, tudo que é tipo de gente seguiu. A gente sabe muito bem, seguiu casados, solteiros, seguiu santos e pecadores, seguiu prostitutas, seguiu ladrões, seguiram ele. Enfim, ele tem seguidores de todos os matizes. Então, não é um dogma. O dogma para nós é, assim, é uma verdade que não vai mudar. Não, isso não está. Também não está escrito que Jesus uniu o sacramento da ordem, que a gente chama, que os bispos padres recebem, e diáconos, ao celibato. Ele não disse que para ser isso teria que ser celibatário. Não disse. Então, não é um dogma. Portanto, é uma disciplina. Disciplina humana. Uma disciplina da igreja que foi criada há 1000 anos. Até 1000 anos atrás, os padres casavam. E no Oriente, os padres casam, mesmo católicos. Hoje, no Oriente, existem os padres casados. Na Ucrânia, no Líbano, enfim, toda essa... Israel também tem padres casados. Na Rússia tem padres casados, todos católicos. Turquia, Grécia, são padres católicos casados. Tá? Então, é no Ocidente que se criou isso.
porque não foi no Ocidente que a igreja mais se desenvolveu. O Ocidente quer dizer Europa, nós e tal. E isso se criou por muitos motivos. Eu não vivi lá, dizem por muitos motivos, dizem que é para disciplina, porque a disciplina dos padres era também por a questão dos bens da igreja, para não haver divisão dos bens, tudo, pode ser tudo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje há várias tendências e há vamos dizer assim, há um estudo, há reflexões a respeito de não de abolir o celibato, mas de se ordenar homens casados. Quer dizer, não seria o padre casar, mas no caso o Adriano é casado e nós depois de tanto tempo vivendo junto e sabendo que ele faz isso, que ele tem todo cheio de possibilidades, mesmo ele casado, a gente o convide para ser ordenado padre. Seriam padres casados, já casados, ordenados padres. Entendi. Então, porque também está diminuindo muito o número de padres. E por causa da juventude, as famílias não têm mais filhos, as possibilidades, as alternativas são muito para o jovem hoje, a crise da fé, um monte de coisa. Então, qual é a saída? Há a possibilidade de saída, só que, sabe, né, na Igreja Católica ela demora porque uma instituição tão antiga, tudo demora. Se diz a respeito da Igreja o seguinte, bem interessante. Quando surgiu o cinema, a Igreja Católica dizia que era coisa do diabo. Quando ela finalmente descobriu que não era coisa do diabo, que o cinema era uma coisa boa, que era dos homens, já estava na mão do diabo. Entendeu? É como se ela tivesse sempre atrás, um pé atrás. Sempre um pé atrasado. A internet. Graças a Deus, a igreja conseguiu dar o passo. A igreja valoriza muito a internet, usa a internet também. E os meios novos, meios de comunicação. Mas daqui ela conseguiu. Então, o que eu tenho a dizer a respeito disso fica bem claro assim, ó, não é uma lei divina que Deus deixou claro. Foi uma disciplina interna da igreja que surgiu há 1000 anos. Agora, uma disciplina de uma instituição que tem 2000 anos para mudar de uma hora para outra, se custa muito, né? Sim. Mas ela vai ter que dar esse passo aí. Eu também acredito. Sentimento meu, eu acho que ela vai ter que se curvar, teoricamente, aceitar essa questão de padres ou de nomear padres casados ou até aceitar o casamento do padre, porque realmente, como o senhor disse, está perdendo bastante, porque cada dia eu acho que está mais difícil de encontrar a pessoa que tenha esse dom de ser padre, que eu considero um dom, né, de ser padre. E vamos entrar num assunto, e agora o assunto que eu gostaria muito de entrar, a questão de Jesus Cristo, questão da Trindade. Primeiro eu gostaria que o senhor explicasse para nós, porque muita gente ainda fala da Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo, mas muita gente não sabe o que é a Trindade, porque são 3 pessoas. Sim. Tá? Mas como é que pode formar em uma só? Sim. Bom, primeiro dizendo assim, ó, quem revelou a Trindade foi Jesus Cristo. Quem revelou o Pai e o Espírito, quem revelou o Filho, ele mesmo, quem revelou o Pai, o Filho e o Espírito Santo foi Jesus Cristo. Até Jesus Cristo, Deus não tinha rosto. Tanto que no Sinai, quando a sarça ardente, aquela que apareceu, ou quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, ele disse, e se o povo perguntar quem tu és? E daí Deus respondeu a Moisés, diga ao povo que eu sou aquele que sou. Então, aquele que sou, mas quem é? Então, até Jesus Cristo, Deus é aquele que era. Ele é aquele que sou. Não tinha rosto, não tinha tamanho, não tinha olhos, não tinha boca, não tinha lágrimas, não chorava, não se alegrava, não passava fome, não passava frio. Deus era aquele que sou. Com a encarnação do Verbo, quer dizer, de Jesus Cristo, Deus que se faz homem como nós,
se faz carne na pessoa de Jesus, que é o que nós acreditamos, Deus mostra quem ele é. Jesus Cristo mostra o rosto humano de Deus. Mas- E daí por que eu vou dizer isso? E ele vai falar. E daí onde que vai falar? É só ler no Novo Testamento. Ele vai falar claramente do Pai. Uhum. Ele vai falar claramente do Filho do homem, que é ele mesmo. E ele vai falar do Espírito. Ele vai deixar claro que existe, que Deus é Pai, o Pai não e ele veio do Pai e está cumprindo a missão do Pai, e vai dizer que ele é o Filho, e vai também dizer que quando eu me for, mandarei o Espírito. Então, a doutrina da Trindade que nós temos, porque toda a doutrina que nós temos, ela não foi simplesmente alguém inventou, ela é uma tradição que vem vamos dizer assim, uma reflexão dentro da história, até chegar a doutrina, por exemplo, da Trindade, até chegar a uma definição clara do que é a Trindade, levou séculos. Toda a doutrina que nós temos, por exemplo, assim, ó, a doutrina de que Jesus Cristo é Deus, não é só Jesus de Nazaré. Isso foi um caminho de séculos até que se definiu, porque nós chamamos de dogmas, se define que Jesus Cristo não é só homem, é também Deus, que Jesus Cristo não é só Deus, é também homem. E aí você usa de filosofia, é por isso que a filosofia grega ajudou muito para as naturezas, tudo isso. Não, como eu disse assim, ó, é todo um desenrolar, é um desenvolvimento, é uma tradição que vem vindo primeiro de fé, depois de prática, depois de estudos, até chegar a uma definição que Deus é 3 pessoas em uma só. E uma pessoa em 3. Agora, vamos dizer assim, mas como? Mas me explica, eu só posso dizer aqui, eu só posso dizer assim, ó, nós acreditamos porque Jesus revelou isso. Ele revelou na pessoa dele que ele era o Filho, ele revelou que o Pai o enviou, ele revelou que ainda existia mais o Espírito Santo. Agora, a constituição substancial de cada um, eu não vou poder te dizer, porque eu só posso te dizer que a condição substancial do Filho que se mostrou como humano, um ser humano. Entendi. Segundo a nossa fé. Mas a questão assim, ó, o Jesus Cristo, ele nasceu como judeu, Se é um judeu. viveu como judeu e morreu como judeu, tá? E eu não consigo entender porque que se eu acredito em Jesus Cristo, eu deveria também ser um judeu. Uhum. Porque ele nasceu como judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Ele rezava como um judeu. Sim. E por que que eu não posso ser um judeu? Por que que eu tenho que ser um cristão? Sim, porque o judeu, e essa aí tá a dicotomia, ele é judeu, ele é filho adotivo de um judeu, que é José. Uhum. Ele é filho natural de uma mulher que é judia, Maria, sangue judeu. Sangue de judeu vem de Maria, né? Isso. Ele é judeu de sangue, de natureza e de religião. Tanto que só que ele mesmo não foi aceito pelos judeus. Ele não foi aceito. Os judeus não o aceitaram. Então, não houve outra alternativa para os seguidores dele do que, vamos dizer assim, e no início, os seguidores de Jesus iam à sinagoga depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, segundo a nossa fé, os seguidores continuaram praticantes da religião judaica. Só que chegou um momento em que eles começaram a se dar conta, não dá mais. Porque o judaísmo não aceita, nós queremos converter os judeus e mostrar para eles que o Messias, porque os judeus são o povo escolhido da aliança, a nação santa, o povo eleito, de onde viria o Messias. O Messias veio, eles não aceitaram, eles não acreditaram, eles rejeitaram o Messias. Então eles tentam continuar, mas não há mais possibilidade, porque eles começam a perceber que esse Messias pregou coisas diferentes da religião judaica.
Coisas que, por exemplo, assim, os judeus tinham rituais aos montes. Jesus passou por cima de todos os rituais. Sim, até a questão de apedrejar, né? Então, o que aconteceu foi que como os judeus não aceitaram o Messias, não houve outra alternativa do que seguir um outro caminho. Que não fui eu nem tu que inventamos, mas foram eles, os primeiros seguidores de Jesus, que foram descobrindo que não haveria mais possibilidade de serem judeus e de continuarem como judeus religiosamente, né? E nem os próprios judeus, porque os primeiros seguidores de Jesus são todos judeus. Sim. E eles vão se afastar também do judaísmo, eles mesmos, são eles que se afastaram. Praticamente que essa resposta é pela não aceitação de Jesus como Messias. Entendi. Mas a questão de Jesus Cristo na época, tá? Vamos falar da pessoa Jesus Cristo. Ele se considerava Deus na época? Não seria muita... eu tô me colocando como agnóstico, tá? Não seria muita... tipo... não vou falar a palavra prepotência, mas tipo assim, muito preciosismo ele falar que ele era Deus por causa dos milagres? Porque Não, se eu fosse falar na história, não, ele não foi o único a fazer milagres. Sim. Teve mais profetas que fizeram milagres, tal e qual Jesus Cristo. Inclusive ressurreição. Por que ele se considerou Deus? Sim. Não, Jesus não se considerou Deus. Ele nunca disse isso. Mas ele deixou claro que ele era filho de Deus. Mas ele veio revelar uma coisa importantíssima. Ele veio revelar que todos nós somos filhos de Deus, não só ele. Então ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão. E, portanto, todos nós somos deuses. E por isso que te digo, existe uma frase que virou um cântico que diz assim: Jesus Cristo é a face humana de Deus e ele é a face divina do homem. Jesus revelou que Deus é humano e Jesus revelou que o humano é Deus. Então, ele mostrou, ele deixou claro que ele é o Filho de Deus, mas com isso ele deixou claro que o ser humano é filho de Deus. Então, nós somos participantes da divindade. A grande novidade, nós somos participantes da divindade. E Deus é participante da nossa humanidade. Então, ele ele nunca disse que ele era Deus, eu sou filho de Deus. Mas, olha só, agora, lembrando que, na época de Jesus, filho de Deus era o imperador romano. Então, também é de se considerar o filho de Deus. E essa foi uma outra grande afronta ao Império Romano, foi uma das acusações, é que ele não só é rei dos judeus, é que ele se disse filho de Deus. Filho de Deus era considerado o imperador romano. Aqui tem um problema político. Mas ele só disse isto não porque ele queria dizer que ele era o filho de Deus, ele não precisava. Ele queria dizer para todos os seres humanos: vocês também são filhos de Deus. Vocês não são quaisquer uns. Entendeu? Entendi. Esta revelação. Se ele é o filho de Deus, se ele é o filho de Deus, ele é Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos deuses, na verdade. Nós somos deuses na criação também, né? Sim, sim. Mas eu vou lhe questionar aqui. E tá, tudo bem, ok. Então, Cristo ele não falava que era Deus. Ou seja, outras pessoas o falaram que era Deus. Porque até os próprios discípulos dele, na época de Bartolomeu, porque os 12 apóstolos dele, não, que eu ouvi falar ouvi não, a gente vai seguindo, vai lendo, eles não o consideravam ainda Cristo como a Trindade. Eles diziam que Cristo, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, ele não era considerado Deus, e sim alguém que veio na Terra representando Deus, que não existia hierarquia, parece, entre eles. Aí depois que se criou a hierarquia de Jesus Cristo como um Deus. Se os discípulos dele, é o bate-papo, tá? Não o consideravam como um Deus, por que nós depois surgimos com a Trindade? Essa é uma questão que muitas pessoas se perguntam. Por que poxa, quem o seguia ali, estava junto com ele, que conversavam com ele, não consideravam ele como um Deus? E aí depois, de tanto tempo depois, 300 anos, que veio que a reunião de Nicéia em Roma, ali o considerado como Deus.
Por que isso? Bom, primeiro assim, ó. Primeiro, não dá pra gente falar Deus. Nós estamos falando dos dias de hoje para 2.000 anos atrás. Então, o significado das palavras não são as mesmas. E o chamativo também não é o mesmo. E o povo de Israel sempre esperou o Messias prometido. E o Messias prometido seria o enviado de Deus, Messias, o enviado de Deus. Ele viria diretamente de Deus. Então eles esperaram sempre pelo Messias. O Messias veio. Alguns entenderam, aceitaram. E os discípulos de Jesus, na pessoa de Pedro, já naquele momento histórico, na pessoa de Pedro, declararam que ele era o filho de Deus. Que ele era o Messias. Que ele era o Messias. Então, se eles declararam que ele era o Messias, eles com Pedro representando, se ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. Então, ele vem de Deus, ele é Deus. É a representatividade. Se ele é filho, se é mãe, se é pai, se é filho, não interessa, mas ele é de Deus, ele é de Deus. Então, Messias e o enviado é o próprio Deus para eles. Não tem para eles não existiria separação entre enviado e Deus. É a personificação de Deus na Terra. É isso. Entendi. Então, já lá naquela época, Jesus perguntou para o que estão falando de mim? Quem eu sou? Tu é isso, e para vocês quem eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Falou que ele era filho. Tá lá Então Pedro já representa os primeiros que acredita e declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Messias, o enviado, Filho de Deus. Entendi. A doutrina da Trindade, como eu disse, ela tem um desenvolvimento histórico. Toda doutrina tem desenvolvimento histórico. Então, lá no Concílio de Nicéia, até 300 anos depois, os cristãos ainda tinham dúvida, se Jesus Cristo era só Deus ou era só um homem. Se era só Deus, o Deus, o enviado, ou se ele era o enviado numa pessoa humana. E essa discussão foi importantíssima, porque senão, em quem acreditar? Iam acreditar só num profeta? Ou iam acreditar só num Deus? Então, lá no concílio, 300 anos depois, numa reunião, depois de muita discussão, com a ajuda que a gente chama dos primeiros padres, os homens mais inteligentes do início do cristianismo, eles declararam um dogma, uma verdade de fé, Theotokos, de grego. Eles não declararam nada sobre Jesus. Olha como eles foram inteligentes para declarar isso, para aclarar isto. Eles declararam que Maria é mãe de Deus. Em vez de definir Jesus Cristo, definiram a mãe. E disseram: Maria é Theotokos, Maria é mãe de Deus. Ora, Maria é um ser humano, é uma judia, ela é ser humano. Se ela é mãe de Deus, então o filho é humano, mas o filho é Deus. Então quem salvou o filho foi a mãe. A declaração de Maria, mãe de Deus, essa é a primeira declaração que tem no início do cristianismo. A gente fala, né? A mãe salvou o filho. Uhum. No ano 300, os nossos irmãos, os primeiros cristãos, declararam que Maria é mãe de Deus. Se ela é mãe de Deus, o filho é Deus. E se ela não é deusa, o filho também é homem. Então, terminou por aqui, já sabe que são. Aí eles vão desenvolver dizendo que, mas a substância, aquela coisa toda desse... Isso daí eles vão desenvolver, tem os santos da época, teólogos, Santo Atanásio, esses primeiros que vão... Quer mais um cafezinho? Quero. Não. Eles vão desenvolver essa doutrina.
Mas eu queria dizer uma coisa, Adriano. Olha só, eu estudei, os padres, nós temos, para ser padre, nós temos uma faculdade alternativa. Normalmente, você pede que faça filosofia. Uhum. Eu fiz. Mas uma obrigatória é teologia, ciência de Deus. Filosofia, ciência dos homens. Então, fiz a filosofia na PUC aqui e a teologia na PUC de Curitiba. Na teologia nós temos várias cadeiras, matérias. Tudo terminado com logia, que é estudo. Sim. Logia, estudo. Cristologia, estudo de Cristo. Mariologia, estudo de Maria. Pneumatologia, ó, pneumatologista, né? Ó, Uhum. pneumatologia, estudo espírito. Porque espírito vem da palavra pneuma. Por ar. Por isso que tem o pneumatologista, que cuida do pulmão que tem ar. Eclesiologia, estuda a igreja. Tudo logia, assim, né? E daí, de repente, tem uma que se chama Trindade, uma matéria. Pula de tudo para dizer... Eu vou dizer assim que foi a matéria mais difícil que eu tive. Por quê? Porque eu tive muita dificuldade de compreender também. A Trindade. A doutrina da Trindade, tive dificuldade de entender Deus assim, para que tanta complicação, que Deus é complicado, mas também mostra o seguinte, que exatamente por isso nós somos imagem de Deus Trindade. Por causa da diversificação. Olha, a criação é diversa. A criação não é um só, é sempre três, né? Três quer dizer múltipla. Uhum. O ser humano também toda a realidade é múltipla. Porque esse Deus que nos criou é múltiplo. Ele não é um só. Nós somos... Toda a criação é a imagem da Trindade. Senão, nós teríamos o mesmo... digital. Não temos, porque Deus é a Trindade. Então, a diversificação da criação, da natureza, dos animais, do ser humano, vem exatamente desse Deus Trindade, que não é um só. Daí está a explicação do que conclui-se da Trindade, né? Uhum. Então, por exemplo, assim, quando o ser humano não aceita o diferente, o diverso, tudo aquilo que parece que tem que ser assim, ele não está aceitando a Trindade, porque Deus criou, e aí entra até a questão. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, por incrível que pareça, agora é que as discussões vêm depois, né? Até de gênero. Sim, até de gênero. Pois é. Porque se é tão múltiplo assim, então como nós vamos dizer que está tão errado assim? E outras coisas que vão surgindo, né? Mas doutrinariamente a explicação é porque existe muita filosofia no meio da doutrina. Foi usado muito da filosofia grega e para chegar à definição de substância, de ato, de tudo aquilo que é palavreado da filosofia, ela é complicada, mas eu acho que mais, para mim, me aclareou mais quando eu descobri que a Trindade se revela exatamente no mundo, assim. E me diz uma coisa, padre, a pessoa que tenha dificuldade com a Trindade e mesmo assim queira fazer suas preces a um ser supremo, ela pode rezar, fazer a sua oração direto para Deus e não para Jesus Cristo? Sim. Isso teria algum problema ou não? Não. Porque se você rezar para Jesus, você está rezando para Deus, porque ele é Deus. E nele está o Pai e o Filho. Se você rezar para Deus, para Deus, sem ser a figura de Jesus Cristo, ele vai estar ali, nesse Deus vai estar os três. A não ser que for um outro Deus, Hare Krishna, já está diferente. Sim, não, daí é outra questão. Mas eu tô dizendo... se for Deus, eu creio em Deus, o Deus que me ensinaram, meus pais, que eu acredito, da fé cristã, não tem problema nenhum. Porque nele está tudo, não precisa nomear. Qual o Deus, a Trindade ou o Pai? Não, o Deus. Ali estão os três.
Entendi, porque eu conheço pessoas que eles não creem em Jesus como Deus. Eles rezam para Deus, mas Cristo é o irmão. Por exemplo, alguém que está na Terra, até porque na administração, eu sou administrador, e a administração diz, não falando em religião, mas ela diz que o maior líder de todos os tempos, é ainda Jesus Cristo, quer queira, quer não. Você sendo cristão Sim. ou não, você tem que aceitar que o maior líder de todos os tempos continua ainda sendo Jesus. Ele ainda, Líder, coach, pastor, tudo que tem que ser. Cientista. apesar de não estar entre nós, ele ainda continua liderando muitas pessoas através do livro que foi criado em nome dele, que é a Bíblia. Mas eu conheço pessoas que rezam direto para Deus e têm Jesus Cristo como irmão e não como Deus. Isso tem algum problema? Ou isso ele continua rezando, ele vai chegar no fim, que é a idolatria, a reza, a sua oração a Deus? Para nós, os cristãos, Cristo é Deus. Ok. E ele também é meu irmão. Também é teu irmão. É teu amigo, Ele é teu companheiro. Ele é teu inspirador. Tudo ele é. Mas ele é Deus para nós. Fora disso, daí pode ser uma compreensão diferente, mas ele é tudo e é Deus. Sobre a Santíssima Trindade, eu queria dizer o seguinte: existe um dos primeiros santos da Igreja Católica, teólogos que ajudaram a desenvolver, se chama Santo Agostinho. Uhum. Ele era um africano do norte da África. E ele se converteu aos 40 anos. Ele buscava a verdade, estudava filosofia, até queria encontrar a verdade, até que ele encontrou em Jesus, no Evangelho, encontrou o que ele queria. Aí ele escreveu um poema que diz assim: tarde te encontrei, ó beleza, tão antiga e tão nova, tarde te encontrei. Eu te buscava fora de mim e tu estavas dentro de mim. E daí ele conta que ele estava enlouquecendo, porque ele queria compreender o que é a Santíssima Trindade. Ele conta no livro dele, Cidade de Deus. Uhum. E aí ele conta que um dia ele saiu a caminhar, ele estava tão transtornado que ele queria saber o que é a Trindade. Ele saiu a caminhar à beira do mar, pensando, mas o que é a Trindade? Filosofando, teologando, o que é a Trindade? Mas o que é a Trindade? E aí ele encontrou um menino na beira da areia, e o menino tava fazendo um buraquinho assim com o dedo na areia. Ele parou e perguntou: ô guri. Claro que não foi guri, né? Sim, sim. Ô guri, o que tá fazendo aí botando o dedo, fazendo um buraquinho com o teu dedo? Ah, porque eu tô fazendo uns buraquinhos porque eu quero colocar toda a água do mar aqui dentro. Ele conta no livro dele. Uhum. Aí o Santo Agostinho diz assim: mas isso é impossível. Tu não vai poder. E aí o Uri olha para ele e diz assim: é mais fácil eu colocar toda a água do mar aqui dentro do que tu compreenderes o mistério da Santíssima Trindade. E desapareceu na frente dele. Aí ele conta que ele achava que era Cristo que estava ali na pessoa daquele menino que respondeu para ele. Uhum. Ele conta no livro dele, se chama Cidade de Deus. Esse Santo Agostinho tem uns, deixa eu ver, uns 1.200 anos atrás. Ele existiu e tem esse livro com essa história. E milagre, o senhor falou a questão de milagre, ali, a questão do menino. E milagre? Existe mesmo milagre? O senhor já presenciou algum milagre que possa dizer, não, eu já vi um milagre acontecer? O senhor já presenciou esse acontecimento? Já. Como é que foi? Eu presencio todos os dias quando eu me acordo, abro os olhos, eu presencio o maior milagre da vida, que é o me acordar, respirar. Esse é o maior milagre que existe. E que todos nós somos testemunhas desse milagre. Que a gente talvez vai compreender só o dia que a gente não se acordar mais. Como disse um grande empresário português que na pandemia ficou um mês em coma. Ele disse assim o seguinte, que depois que voltou, ele disse que ele
a partir dali, todos os dias, que ele quase morreu, que ele ia agradecer todos os dias 2 milagres que acontecem todos os dias, que é ele abrir os olhos e ele ter oxigênio, que ele nunca agradeceu todos os dias, Senhor, obrigado pelo oxigênio que tu criaste. Porque ele descobriu o que é não ter oxigênio, não conseguir respirar. Então, eu acho que, primeira coisa, eu sou um que acho que o milagre acontece todos os dias. Que acontecem milagres todos os dias na natureza, na vida, na história das pessoas. Aqui nós estamos aqui é um milagre. Vocês terem feito esse podcast aqui, tudo isso que vocês estão construindo é um milagre. Se a gente vai ver a vida da gente, como diz uma música, nem era para mim estar aqui. Nem era para ti estar aqui. Se a gente pensar na questão da lá, né, que a gente da onde a gente saiu, o que é a vida né? da gente, o que a gente fez, o que aconteceu já, não era pra gente estar aqui. Quantos não podem estar aqui porque ali na esquina levaram um tiro que veio não sei de onde, né? Uhum. Então, eu acho que a vida é um milagre. Milagres, já presenciei muito. Na minha igreja, a igreja de São Jorge, acontecem muitos milagres publicados por pessoas, porque elas toda quinta-feira tem a novena de São Jorge, 4 horários, 9, 12, 15, 18, acho que umas 2.000 pessoas vêm ali toda quinta. Uhum. E aí, chego um momento e eu disse, se alguém receber uma graça de São Jorge, por intercessão de São Jorge, não de São Jorge, quer dar testemunho, sempre levanto e conto. Porque isso, porque aquilo. Então, são testemunhos que, para ela, é um milagre. Para mim, pode não ser, mas para ela foi. Os milagres. Agora, esses milagres, assim, tem uma mulher agora na última quinta que disse, olha, eu estou aqui para dizer que eu andava de muleta, que eu achei que nunca ia sair, eu estou aqui, ó, mas ela não saiu andando na minha frente, eu não vi isso aí. Esses milagres de palco, eu não conheço. Esses milagres, assim, de show, também não. Mas sei que existem milagres. Entendi. Eu acredito em milagres. Entendi. Porque algumas coisas só se explicam por milagres, porque não eram impossíveis de acontecer, né? É verdade. E padre, a questão do... agora uma questão assim, a gente já tá chegando ao final, passa muito rápido, mas a questão do exorcismo. Porque exorcismo é que nem mosca branca, né? Tipo, existe, mas a gente nunca ouviu falar, nunca ouviu alguém falar, dizendo, não, eu fui exorcizado e tô bem. Existe de fato, claro que existe, mas por que o pessoal fala muito pouco no exorcismo? E quando é de fato feito o exorcismo, isso a Igreja Católica ela divulga, não divulga? O que é de fato o exorcismo? Diz que tem muito pouco exorcismo na Igreja Católica. Porque outras falam muito de exorcismo, tem essas outras igrejas que falam tanto de exorcismo nas sessões que eles fazem, a gente vê nessas televisão. Mas aí o exorcismo mesmo é da Igreja Católica? Sim. Então, a pergunta seria, como mesmo? Eu não entendi agora. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o exorcismo, se a Igreja Católica faz exorcismo e eu não vejo muito ela divulgar. Porque assim, eu posso sair aqui dizendo que eu faço exorcismo. Não é eu que vou dizer que faço exorcismo. Eu tô falando o exorcismo raiz, aquele que a Igreja Católica sempre fez. Esse exorcismo eu quero saber. Porque a Igreja Católica a gente não vê assim, tipo um padre, eu vou ter que fazer exorcismo em tal lugar. Não fala isso, né? E por que não... Por que isso não acontece? E quando de fato é feito o exorcismo, se existe realmente a questão do exorcismo, se não é alguma coisa psicológica, o que é o exorcismo? Então, os exorcismos, Jesus fez muito exorcismo, né? Tá lá, ele expulsou muitos demônios. Essa prática sempre teve na igreja, só que, vou falar de hoje, tá? Hoje o exorcismo, ele existe, existem... pessoas, normalmente padres ou bispos, que eles são exorcistas, eles são nomeados para isso. É o bispo que nomeia eles para essa função. Não é eu quero, não quero, eu vou saindo fazendo por aí. São pessoas que se preparam e são preparados para fazer exorcismo. E nós não fazemos, como eu disse assim, não existe, como de milagres, também não existe exorcismo de palco e de show.
Uhum. O exorcismo quase sempre é feito sigilosamente, até para respeitar a privacidade das pessoas, das famílias, das pessoas que são envolvidas. Uma coisa era antigamente que ali na esquina se fazia exorcismo, com o tempo de Jesus fazia em plena rua, todo mundo via. Outra coisa é hoje, nos dias de hoje, parar numa esquina e fazer exorcismo, não tem nem sentido, né? Então, agora, existe exorcismo? Existe. Só que para a igreja, agora vou falar de milagres também, para a igreja católica, assim como os milagres, os exorcismos devem também ser antecedidos de uma verificação científica. Porque a igreja respeita muito a ciência. É verdade? Sim, a igreja católica respeita muito a ciência. Então, antes ela vai querer ver o que vai dizer a ciência psicológica e psiquiátrica, para que isso não seja confundido isso com exorcismo, algo que é de natureza psiquiátrica. Então, a igreja respeita a ciência psiquiátrica, psicológica, aceita e espera também uma resposta, uma vez que a ciência, isto é, os cientistas dessa área, né? Quem é o responsável, diz, isso aqui não tem explicação, não tem solução, eu não consigo, não é uma coisa que... existe profissionais da saúde psiquiátrica que dizem, ó, esse assunto é de fundo espiritual. Eles falam isso, olha, a gente fez todos os recursos, a gente fez todas as tentativas. Daí a igreja, o que é a igreja? A igreja tem a igreja tem peritos, consulta profissionais dessa área. Nós temos profissionais da área, a igreja tem profissionais da área, por exemplo, do social, tem peritos, consulta, por exemplo, quer dar um tema político, ela vai consultar algum perito, ela não vai dizer por dizer. Então, nessa questão, ela vai primeiro ouvir. Assim como a questão, por exemplo, assim, olha como ela respeita. Lembra o suicídio? Suicídio no passado era considerado um pecado grave, não tinha salvação quem se suicidava e não era enterrado nos cemitérios católicos. Hoje não. O padre não podia atender a família, não podia atender... Não, porque a ciência progrediu, a ciência psiquiátrica e psicológica, a igreja ouviu a ciência e a ciência diz que no último instante, né, que seja o último meio minuto antes do suicídio, a pessoa não está mais em si. Então, se ela não está mais em si, ela não tem responsabilidade mais pelo que ela está fazendo. Se ela não tem responsabilidade, não é pecado. Então, a igreja respeitou a ciência e hoje nós vamos fazer encomendação, falamos que essa pessoa está com Deus, porque ela não tem mais ciência do que está fazendo. Né? Como que Deus não vai acolher um filho que não sabe o que está fazendo? Um pai não vai acolher uma mãe, um filho que não sabe o que está fazendo? Então mas a igreja ouviu a ciência. E agora, na questão do exorcismo, não existe exorcismo sem um laudo psiquiátrico. Sem um laudo técnico. Técnico psiquiátrico. E aí, e quando se faz o exorcismo, e é uma pergunta que eu vou lhe fazer como leigo, de fato mesmo, a pessoa volta a si? De fato, fez o exorcismo, a pessoa sai o espírito e a pessoa volta a si? Quando há possessão, porque daí, além do laudo técnico, ainda existe toda uma questão assim de caminho da igreja, da própria igreja, que vai também analisar pontos por ponto para ver se é ou não é. O exorcista deve ter um programa de perguntas, onde ele vai formular de pergunta, ele vai ver o que é que está batendo aqui com possessão diabólica. Se ele concluir que não bate, ele não vai fazer exorcismo, ele vai ter que bater com aquilo lá. Por exemplo, vai perguntar assim, ó, está falando uma língua incompreensível?
Sim, bom, é um ponto de possessão diabólica. Tá, mas incompreensível, tá. Mas eu penso assim. Mas porque- depois do laudo... Ah, tá, beleza. Sim, A não só ser que, depois tipo do- assim, ó, eu nunca estudei, por exemplo, assim, aramaico, por exemplo. Sim. Aí quando vê o Adriano, pum, começa a falar aramaico, que Tá. é língua de Jesus Cristo. Aí eu até Sim, posso acreditar. Mas isso só depois do Do laudo. É, ainda assim, tá, eu disse incompreensível de uma língua Não que ele não conhecida. sabia, ele não sabia estar falando. E ela vai ver pontos, ela chegar àquela conclusão, não sei quantos pontos, porque eu não sou exorcista, Tá, sim. daí perguntar quantos pontos chegou à conclusão, ele vai fazer, senão ele não vai fazer também. Entendi. Então, Então tem é que ter muito um... séria a coisa. Mas acontece, padre, tipo assim, ó, da pessoa nunca estudou uma língua e falar uma língua que ela nunca estudou, do nada. Mas esse não é o único, só isso vai ser. Mas só isso aí, se acontecesse isso, eu já ia acreditar que ali a pessoa tá possuída por um espírito. Eu, vou ser bem sincero, eu não acredito nessa questão de que a pessoa possa receber um espírito, não sei o quê. Porque eu nunca vi, por exemplo, assim, uma pessoa receber, um ateu receber um espírito, por exemplo. Uhum. Porque ele não acredita. Se ele não acredita, ele não recebe. É opinião minha, é o que eu acho. Agora, eu acredito em quem acredita, eu respeito quem acredita, né? Não acredito, eu respeito quem acredita. Mas agora, isso acontece de fato, a pessoa falar uma língua que ela nunca estudou? Pode ser, mas porque manifestação, porque aí eu te garanto que se não for porque como eu te disse, vai ter muitos pontos, não é só isso para dizer que é a possessão. Uhum. Mas aí a ciência, Sim. a psiquiatra vai dizer várias manifestações que tem uma resposta ali deles, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós levamos muito a sério a ciência e que levamos muito a sério essas questões que não são bem assim. E eu acho que é por isso que, e disso eu te digo assim, é por isso que, por essas outras questões, agora vem a questão por que a Igreja Católica não está perdendo tantos fiéis? Porque as pessoas gostam de fantasia, gostam de criar imagens, gostam de tudo aquilo que é o sentimental e também visionário, vamos dizer assim, quase de magia, e nós não usamos isso. Nós queremos ser corretos com as pessoas, nós queremos fazer as coisas corretamente. E, infelizmente, muitas pessoas não gostam disso, não se sentem atraídas por isso. As pessoas É a mesma coisa assim, ó, tu encontra alguém seguindo um canalha, né? E aí, uma pessoa tão boa, seguindo. não acreditam, não preferem acreditar, então, parece que as pessoas são assim. É porque as pessoas, eu parto do pressuposto, eu acho, a opinião minha, que as pessoas não gostam de ouvir e escutar a verdade. Elas preferem a fantasia. A quem fala a mentira, porque a mentira é mais fácil de escutar e aceitar do que a verdade, porque a verdade dói, padre. A verdade dói. Quando você fala a verdade, geralmente para uma pessoa, ela não gosta da verdade, ela não gosta de escutar. Sim, é isso aí. Né? E não é à toa que hoje nós temos diversos aí, não vamos falar em questão política, mas poxa, eu falo que tem muitos políticos que falam mentiras e estão eleitos devido às suas mentiras, porque quem fala a verdade não é eleito. Mas não é essa a questão. E já que o senhor falou que a questão da ciência, que a Igreja Católica respeita muito a ciência... Eu considero bastante. Eu vou entrar num ponto aqui... Porque os melhores cientistas vieram da Igreja Católica. Né? Inclusive, do passado, na Idade Média, eram monges e padres que fundaram lá, nem sei o nome, mas você vai estudar, vai pesquisar, vai descobrir que muitos eram. E a igreja, não é a Igreja Católica, tá? Mas ela dá a opção, ou um padre, por exemplo. Vamos falar da questão... vida fora do nosso planeta. É um tema que todo mundo se pergunta, que é um tema científico, outros dizem que é científico, outros dizem que não é científico. A Igreja Católica acredita que possa existir vidas humanoides ou outros seres racionais fora da nossa esfera terrestre? Ou não? Eu vou responder assim, ó. Não é acredita. Se, de novo, a ciência... Tá. disser que tem, não tem problema nenhum. Mas isso seria uma das grandes coisas, um dos grandes argumentos dos cientistas não, que o pessoal fala que não divulgam seres de outros planetas ou de outros sei lá, galáxias ou outra que seja, porque iria ter uma quebra de paradigma na religião, porque nós teríamos que reescrever a religião.
Porque imagina, vamos lá, existir de fato seres extraterrestres. Como é que a Igreja Católica ia se comportar referente a isso? Não, mas daí não haveria problema nenhum, porque a nossa história com Deus é esta. Eles poderão ter outra história. Então, o que muda? Não muda nada. Nós tivemos uma história, nós tivemos uma revelação que é nossa, da nossa humanidade, do nosso mundo, com que Deus quis conosco isso. Se Deus se existe, e Deus existe, nós cremos, e fez um outro caminho com eles, não tem problema nenhum para nós. Se Deus também permitiu que outros seres de outra forma existissem, não tem problema nenhum. É a mesma coisa a questão da criação. Nós acreditamos na criação, sim. Mas a ciência diz que veio do macaco, nós viemos do macaco. Não, uma raça semelhante a um macaco. Tá, tudo bem. Tem problema para nós? Não tem problema nenhum. Porque nós não queremos saber de onde veio. É quem antes do veio criou para vir, entendeu? Ah, mas dizem que o mundo nasceu da explosão, o Big Bang. E aí, sim, para nós não é questão da explosão. Quem apertou o botão. Então é sempre antes para nós, é sempre antes. Entendi. Então não muda, sabe? Não vai mudar muita coisa quando a gente vai sempre mais adiante. Entendi. A questão do criacionismo e do... Agora esqueci a outra. É criacionismo e evolucionismo. Né? Então isso não pouco importa. O que importa é quem deu o start. Sim. E, por exemplo, assim, ó, Deus criou o mundo em 6 dias? Não. A gente sabe muito bem, a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia quer dizer que 6 dias pode ser bilhões de anos. Sim, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem. Tá. Agora, os fundamentalistas não adianta, também religiosos, vão dizer que é em 6 dias. Esse é o fundamentalismo que nós temos hoje bastante, né? Que em 6 dias... Deus criou, mas daí eles escolhem como eles querem, né? Por exemplo, assim, condenam algumas situações e depois veem que lá Deus deixou, por exemplo, permitiu que alguém se prostituísse para salvar o povo, né? Que é Esther, do livro de Esther. Deus permite que ela se prostitua para salvar o próprio povo. Como é que Deus não condenou a prostituição ali, agora estão condenando aqui? Entendeu? É quando eu quero. Entendi. O fundamentalismo é assim. Mas, padre, uma questão também que eu sempre faço é que a igreja, ela cita muito o Novo Testamento, tá? Ela cita muito o Novo Testamento. Só que eu gosto muito de estudar o Velho Testamento. Tô falando agora, Adriano, eu gosto muito de estudar o Velho Testamento. E lá no Velho Testamento, na criação, tá? E quando eu lhe perguntei essa questão do extraterrestre, lá fala a questão dos... que existiam lá, junto com Adão e Eva, existiu também um outro ser, que são os Néfilins. Isso tem citado na Bíblia. Fala dos Néfilins, que os Néfilins também são citados também no livro de Enoque, que são as tábuas encontradas, que também são citadas, se eu não me engano, eu não lembro também se é no Alcorão ou se é no Torá, em outros livros sagrados, tá? Ou seja, eu parto do pressuposto, se esses seres, os Néfilins, existiram e fala na Bíblia e fala em outros livros, de fato eles existiram, como Moisés, como... E ali ele fala que que não vinham dos homens, vinham de outros, que são os anjos caídos e toda aquela questão. O senhor se sente à vontade de comentar referente a isso? Estudou um pouco mais sobre esse assunto? Se sente à vontade de falar ou pulamos? Não, Adriano, eu vou dizer assim, eu vou ser sincero contigo, eu não estou lembrado desse assunto. Tá tranquilo. Não estou lembrado desse assunto. Pode ser que é uma falha minha ou às vezes nesse assunto tem uma coisa importante, mas até a palavra, como é que é a palavra? Néfilins. Eu não ouvi essa palavra aí e até vou querer saber depois. Tem ali... Agora, dos anjos caídos, sim, da história, mas não... vamos dizer assim, não... são passagens tão pequenas, às vezes, que no todo ela some no meio do... Isso, porque ele fala muito rapidamente. Fala muito rápido dos Néfilins ali na Bíblia, no Velho Testamento, lá no começo, lá, porque fala que Adão e Eva, aí depois veio os filhos de Adão e Eva, que daí fala toda aquela questão ali
toda aquela questão da procriação, né? Sim. E lá pelas tantas fala ali uma rápida passagem pelos Néfilins. Só que daí a explicação melhor tá no livro de Enoque e depois fala um pouco mais em outro livro. E ali faz o diagnóstico que eles não são humanos, ou seja, são anjos, né? E aí eu fico pensando assim, tipo, então a própria Bíblia diz que pode existir outras vidas, porque lá na Bíblia também diz que a casa do Pai existem várias moradas, né? Sim. Mas os anjos existe também, Jesus falou dos anjos. São seres espirituais sem corpo. São seres espirituais, então são extraterrestres. Pode ser, não sei, pode ser que seja. Tá bom, Eu já ok. pensei sobre isso. Já pensou? É uma coisa que para se refletir, né? Mas uma coisa você falou assim, eu gosto muito do Antigo Testamento e nós citamos muito o Novo. Sim, é porque Jesus Cristo é o Novo Testamento e ele veio para completar o Antigo. É verdade. Ele disse, eu não vim abolir a lei, eu vim completar. Então, ele completou o Antigo Testamento, não existe sem o Novo. O Messias foi anunciado no Antigo e ele chegou no Novo. E se ele é novo, o Antigo é o Antigo. Se ele é o Novo, é ali no Novo que eu vou buscar a maior parte das minhas, daquilo que é para mim hoje. Então, nós nos atemos no Novo porque ele é o próprio Jesus anunciado lá no... Tudo que existe no Antigo Testamento é feito para chegar a Jesus Cristo. Desde Abraão, eu te darei uma terra, te darei descendência e tal, vai indo até chegar o Jesus Cristo. E como ele veio e se tornou novo certas coisas, a gente se atém a ele. Agora, então, quer dizer, na verdade, o ser do cristianismo é Jesus Cristo. Sim. Eu sempre falo pro meu filho que não gosta muito de história, que eu falo que o hoje se explica porque se você conhecer a história de cada pessoa. Por exemplo, se o senhor chegasse aqui, por exemplo, feliz, alegre ou chega triste, porque aconteceu algo antes que o deixou agora feliz ou o deixou cabisbaixo. Então, a história serve para explicar o agora. Sim, Então, por isso que eu acredito que o Velho Testamento explica o Novo Testamento e isso eu acho maravilhoso. E a questão aqui, fechando, eu achei esse bate-papo maravilhoso. Eu acho que eu teria muito mais assunto aqui pra gente poder conversar. Vou passar a noite também. Eu conversando. Eu tenho outros assuntos que eu gostaria de bater um papo, não é questionar, mas bater um papo, saber a opinião. Mas, assim, gostaria de lhe agradecer por estar aqui no nosso podcast, tendo esse papo maravilhoso. Gostaria de fazer a pergunta que eu faço para todo mundo, que é: qual a dica o senhor dá hoje para alguém que o senhor gostaria de ter recebido lá no começo? Essa pergunta é bem... Qual é a dica que eu dou hoje para uma pessoa que eu gostaria de ter recebido lá quando eu era jovem ainda? Recebido ou conhecido? Recebido de alguém. Recebido, olha, menino, faça isso que você vai ter sucesso. Sim. Qual é a dica que o senhor daria para alguém? Eu vou dizer numa palavra, seja uma pessoa agradecida. Só seja uma pessoa agradecida sempre. Sempre. Momentos ruins, momentos bons, alegrias e tristezas. As pessoas que te fizerem o bem, as que te fizeram o mal, seja uma pessoa agradecida. E é isso que eu diria para alguém que eu teria conhecido antes. Eu ia dizer isso. Seja uma pessoa agradecida. Só isso. Ok. E eu posso lhe pedir também, já que o pessoal que está nos prestigiando, a gente fazer uma oração, agradecendo esse nosso momento aqui, abençoando o pessoal que está nos prestigiando. Vamos fazer uma oração? Então tá, eu vou convidar todos que estão nos acompanhando a rezarmos juntos, porque aqui não independe de religião, de nada. Mas existe uma oração que é a oração universal, que ela se tornou universal, seja pela história, pelo tempo que ela existe, por quem nos ensinou, mas ela se tornou uma oração universal que até os islâmicos rezam.
e outras religiões também. Por isso se chama a oração da fraternidade universal, que é o Pai Nosso. E que esse Pai Nosso, então, seja uma oração de bênção a todos, a esse local aqui, o trabalho de vocês, aos patrocinadores, Pod Aves, aos que acompanham, por todos, para que tenham saúde, paz, prosperidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então a minha bênção, porque a bênção é uma coisa boa para todo mundo. Sim. A bênção é uma palavra bem falada. Maldição é uma palavra mal falada. Então, uma palavra bem falada para todos os que estão nos acompanhando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado pelo esse bate-papo maravilhoso. A você que nos seguiu até aqui, vou pedir para você se inscrever no YouTube, nos seguir no Instagram e colocar uma palavra-chave aqui que a gente pode colocar: Paróquia São Jorge. São Jorge. Você coloca na descrição Paróquia São Jorge, você vai estar concorrendo aos nossos brindes, aos kits do Pod Aves, certo? Valeu a todos vocês. Padre, o pessoal quiser lhe seguir na rede social, o senhor tem rede social que possa lhe seguir? E como o pessoal faz para seguir o senhor ali na rede social? Vou colocar o da paróquia mesmo. Por favor. É Paróquia São Jorge, Porto Alegre, Instagram tem. Ok. A gente vai colocar depois também aqui na descrição do vídeo. Agradecer a todos vocês. Um valeu. Tchau, tchau.